Eu saúdo a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Bom, eu saúdo também os irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube e pelo Facebook. Tá? Nós estamos dando início a mais um curso. Tá? Estamos no ano de 2016 e está começando hoje a primeira aula, é o culto de introdução. Tá? Então a gente hoje vai dar a introdução desse curso que é ministrado para os amados que estão presentes e para os que estão nos assistindo pela internet. Então, vamos lá. Igreja amada do Senhor, eu rogo agora a atenção dos irmãos para que a gente comece a explicar o detalhe. Primeira coisa, eu vou ler o texto da Bíblia aqui, que já foi lido, né? Mas deixa eu ler para que eu tenha bases para falar, tá bom? Então vamos lá. Aqui, na segunda carta a Timóteo 2:15, que é esta leitura oficial, tá? Leitura oficial. 2:15 da segunda carta a Timóteo. O texto diz assim: essa palavra é para cada um de nós, tá bom? Ninguém escapa dela. Diz assim o texto: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você passa uma folha e no capítulo 3, versículo 16, tem mais um texto que diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja o que, igreja? Perfeito e o que? Perfeitamente instruído para o que? Para toda boa obra. Amém? Então, a gente leu aqui esse texto, tá? Você tem aí, vamos lá. A gente leu esse texto aqui que mostra o quê? Que nós devemos ter o cuidado de nos apresentar a Deus como obreiros que não têm de que se envergonhar. Todos nós somos obreiros, certo? Todo cristão, ele é obreiro do Senhor, certo? Então, como obreiro do Senhor, o próprio Senhor usou Paulo escrevendo a Timóteo para exortar ele, dizendo: olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, certo? Então, a quem é que nós temos que nos apresentar primeiro, todos os dias? Ao pastor, à irmã, ao diácono, ao tesoureiro, ao secretário da igreja? Não. Primeira pessoa que nós temos que nos apresentar ao nos acordar é a quem? A Deus. Tá? Para o quê? Para agradecer por mais um dia que Ele nos deu, tá? E pedir ali graça para enfrentar aquele dia, porque a Bíblia diz que os dias são maus. Então temos que pedir a Ele no começo do dia para vencer aquele dia que é mau por causa do pecado, tá? Então procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Aprovação é tão ruim quando a gente é aprovado, né, irmão? Eu acredito que tem alguma coisa aqui que já deve ter feito uma prova, aquela prova humilhada, suando as axilas, né? As mãos geladas, molhadas, e você passa dizendo: meu Deus, me ajude, me ajude. E quando chegou na hora, vamos ver, lá, vamos ver a lista desaprovada, deixa o nome de A, o nome de B, o nome de C, o nome de D, e você está
no meu curso de cozinha lá no Senac. Meu Deus do céu, eu fui muito vitalístico, irmão. Eu sofri demais. O sapato já estava ensopado já. Parecia que eu estava dentro do mangue. E tão nervoso que eu fui o último. Quando a mulher me chamou por último, ela disse: você aceita o último lugar? Eu falei: com certeza. Importante é ser aprovado. Entendeu? Então é bom a gente ser aprovado por Deus. Tá? Eu me lembro de um homem que foi aprovadíssimo por Deus. Quem foi ele? Foi Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, temente, era justo, e ele se desviava do mal. Tá? Então isso é um testemunho que Deus de Jó, que nós precisamos ter também. Já pensou? Deus que vergonha de uma pessoa? É terrível. É terrível. Então é bom quando a gente agrada ao nosso Pai, porque o nosso Pai vai ter prazer em não só nos abençoar, mas também de falar para as outras pessoas acerca de nós, dizendo: ó, aí é meu servo, aí é minha serva, aí é meu, tá? Então, para isto é necessário nós estarmos na posição que Deus quer, na posição de santidade, separação do pecado, afastar do pecado, na posição de obediência, certo? Na posição de servidão, de serviço ao Senhor, tá? Então, faça assim, e com certeza Deus Ele vai dar testemunho de você, tá? Você vai ser uma pessoa super abençoada. Então, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Agora veja, se a gente está se apresentando a Deus, veja, o texto diz que é se apresentar a Deus. Então, se eu estou me apresentando a Deus, eu tenho que ser verdadeiro. Não adianta eu esconder nada. Porque às vezes tem pessoas que se apresentam diante de Deus, na igreja, até em casa, mas não tem sido verdadeiro. Ou seja, confessa algumas coisas e outras não oculta. E lá em Jeremias 29:13, o texto sagrado diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, temos que buscar o Senhor com todo o nosso coração. Quando diz com todo o nosso coração, Ele está dizendo assim: não pode ser dividida a sua fé, não pode ficar nada oculto, você tem que revelar tudo. É aquilo que diz lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, o texto sagrado diz assim: que nós devemos apresentar tudo a Deus pela oração e súplica, com ação de graças, ou seja, fazer conhecida as nossas petições diante de Deus, tá? Então, lá quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz: olha, faça conhecidas as suas petições diante de Deus, o seu desejo, os seus almejos, os seus sonhos, faça conhecido, diga para ele, conte tudo que tem no seu coração, tá? E seja agradecido, seja gracioso, tá bom? Então, temos que ter esse cuidado, nos apresentar a Deus e nos revelar. O bom, irmão, que Deus é uma pessoa que a gente pode contar tudo para Ele que Ele não vai dizer para ninguém. Está entendendo? Até aqueles pensamentos sedosos, sabe? Aqueles pensamentos imundos que vêm, sonhos indevidos, que a gente não quer mais ver, mas ele veio, é a carne lembrando, tá? Do passado. Essas coisas, você deve se acordar e deve manifestar logo a Deus, fazer conhecido diante dele. E aí vai ser: meu filho é verdadeiro, meu filho não esconde nada, meu filho, ele é reto comigo, ele é justo, ele não é uma pessoa de dupla personalidade, tá? Então Deus, ele vai ter prazer em me abençoar na terra, tá? Esse é o fato de muitas pessoas estarem atrofiados na sua vida espiritual. Por quê? Porque não confessam a Deus, vivem uma vida que vem à igreja, todo mundo vem orando, até se ocupam em algumas obras, mas não tem uma vida de santidade diante de Deus, tá certo? Vive uma vida de aparência, tá certo? Então, uma prova disso, como é que eu posso ser? Você tem que, como é que eu posso ser assim da maneira que Deus quer? Primeira coisa, você tem que se examinar, tem que ver como você está, como você vê e como quem está à sua volta. Você tem perdoado as pessoas que estão do seu lado? Você tem amado as pessoas que estão do seu lado? Você tem servido ao Senhor como Ele tem mandado? Tá? Então, tem muitas coisas que a gente deve fazer e que não pode ser assim, negligenciado, não pode ser, tem que fazer, certo? Então, é isso que você tem que fazer, se
tá? E procurar ser o melhor possível, tá? Perdoe, ame, ajude, tá? Seja sincero, verdadeiro, tá bom? E com certeza Deus vai lhe abençoar ricamente, apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, então tem que se envergonhar. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem algo que se envergonhar. Qual algo que eu poderia me apresentar diante de Deus e isso aí me causaria uma vergonha diante dele? Seria algo que vai contra a vontade dele. Por exemplo, uma negligência na obra. Deus me chamou para fazer algo que eu não estou fazendo. Então, diante de Deus eu não tenho autoridade. Esse é o fator de muitas pessoas não alcançar o que querem. Ser cristão, mas não ter uma paz completa. Por quê? Porque elas se ajoelham diante de Deus. Até tem nome, mas elas não têm sinceridade diante de Deus. Certo? Então precisamos ter essa transparência diante de Deus. Como o governo aprovado não tem do que se envergonhar. Então precisamos, amados, tá? Rasgar o nosso coração diante do Senhor, reconhecer que Ele é Deus, tá? E fazer o que Ele nos mandou. Aí com certeza as bênçãos do Senhor virão sobre a nossa vida. Então a gente agora está dando início a esse curso. Então a gente vai agora, amados, eu vou explicar para vocês. Vocês estão aí com um material que se chama apostila, tá? A apostila de vocês não está encadenada como esta minha, tá? Então, já expliquei, tem a Alexandra aí, e você vai pegar essa apostila. Se você não tiver como fazer aqui, porque por exemplo tem que fazer só em Lan House, a gente precisa de caderno, eles fazem isso. Então, o rapaz lá ele cobra R$2 para fazer esse trabalho, tá bom? Esse material é servido, ou seja, entrega a você gratuitamente. Você não vai pagar por esse material. E não só esse material, porque esta é a apostila número 1. Aí vai vir muitas outras apostilas pela frente, tá certo? E você vai receber esse meu curso, certo? Esse curso, ele é gratuito. Ele é para a igreja e é para qualquer pessoa que queira ingressar nele, tá certo? Ele é um curso diferenciado. Esse curso não existe em canto nenhum no Brasil. Por quê? Porque ele é um curso de discipulado com homilética, tá certo? E nesta disciplina de homilética, a gente expõe também, apresenta também a hermenêutica bíblica e a exegese bíblica. Alguns de vocês não sabem o que quer dizer esse nome, eu vou explicar já, tá? Mas vocês vão se familiarizar com esse nome logo, porque aqui é para vocês crescerem em conhecimento, tá certo? E quando a gente aceita Jesus, a gente, até quando ela não sabe ler, a gente se torna professor, tá? E eu gosto porque a Bíblia diz que a fé, o conhecimento de Deus não vem pelo escrever, vem pelo ouvir a palavra de Deus, certo? Então você pode até não saber ler, não saber escrever, mas você tem ouvido, você escuta, então você vai aprender. Isso é muito importante, certo? Então você tem aí um material que é a apostila, certo? Essa apostila daqui, vê aí, então, nossa câmera, essa é a apostila que a gente usa aqui no curso de discipulado com homilética. Então, aqui está. Temos o professor que eu já apresentei a vocês, que é o professor Edgar, saiu há pouco. Eu, para quem não me conhece, eu sou o pastor Dauro Pedro, tá? O professor Edgar, ele é evangelista, tá? Introdução do curso de discipulado com homilética. Primeira fase desse curso. Vocês vão agora entrar na primeira fase, é o ciclo básico. Esse ciclo básico, você vai ver aí na sua apostila, tá? Na sua apostila, como ela está solta ainda, não precisa nem você abrir, tá? Eu vou explicar para você porque já está aqui. Então vamos lá. Na sua apostila tem lá ciclo básico. Se você quiser abrir, pode abrir, tá? Aí vem no ciclo básico, que é a primeira fase desse curso, tá? Tem escrito aqui, ó,
Introdução ao discipulado. Essa é a primeira aula que eu vou dar para vocês. Ela é rápida, é só introduçãozinha, tá? Segunda disciplina do primeiro ciclo. Segunda disciplina do primeiro ciclo é o que? Vamos ler? Está aí na apostila de vocês, tá? Está na primeira folha aqui em cima. Primeira folha aqui em cima, tá? Então, como é primeiro? Vamos ver? Tem uma nova conduta. Muito bem. Terceira disciplina do primeiro ciclo. Veja bem. Superando conflitos e dúvidas, tá? Quarta disciplina do primeiro ciclo. Vamos ver? Introdução à Bíblia. Pronto. Essa introdução à Bíblia aqui, quem vai dar ela para vocês é o evangelista Edgar. Essa introdução eu passei 6 meses dando isso aqui, mais ou menos, 6 meses. Tá? Então, o professor Edgar, ele vai trazer essa introdução para vocês aqui. E outras não andam na tela, mas a primeira dele vai ser essa. Essa é a responsabilidade do evangelista Edgar, trazer a introdução bíblica para vocês. Vocês vão aprender nessa introdução bíblica e vão aprender o que é a Bíblia, de onde veio a Bíblia, como surgiu a Bíblia, quantos anos levou, quem são os escritores, o que significa livro tal, o livro C, o livro B, tá? Você vai aprender, eu posso dizer que você vai aprender, olha, quase tudo sobre a Bíblia, do que diz respeito ao livro, Bíblia, vocês vão aprender. Tá? Vocês não vão ter dúvida do que é a Bíblia. Vocês vão ter a Bíblia e vão saber o que é a Bíblia. Certo? Porque muita gente não sabe o que é a Bíblia. Alguns dizem que a Bíblia foi feita pelo homem, fica aquela confusão. Mas isso aí, vocês vão ficar sábios. Tá? Para que se alguém vier atacar vocês vão na hora a espada. Não é que é uma tem que cair. Então, introdução bíblica. Certo? Aí vem superando conflitos e dúvidas. A pessoa que não é novo convertido, tá? E não é só novo convertido, não. Eu conheço pessoas que já é velho convertido e se afastou, né? Outros estão na igreja e não tem aquela fé pura, ainda critica, reclama, ainda não está ajudando como deveria ajudar. Então são pessoas que vivem em conflitos e dúvidas. Então a gente vai aprender como vencer isso daí, tá certo? Aqui é tendo uma nova conduta, como nós devemos nos comportar, nos dirigir, falar, de todas as maneiras, para a gente aprender a ser crente de verdade, tá? Isso aqui. E a introdução do discipulado é o começo desse curso que eu vou falar para vocês, só o material que eu tenho que trazer. Vamos lá agora para ciclo o quê? Intermediário. Ó, primeiro ciclo intermediário. Dá para ler aqui? Conhecendo a... Vamos ler? Conhecendo a Jesus. Muito bem. Você é para conhecer Jesus. Tem gente que aceitou Jesus, mas não conhece ele. Está entendendo? Tem muita coisa de Jesus para saber. Está entendendo? E a gente precisa conhecer Jesus. Por quê? Porque ele é o noivo da igreja. E nós somos a noiva do Senhor. E toda noiva deve procurar conhecer melhor o seu noivo. Por quê? Porque a noiva vai servir ao noivo quando se casar. E daqui a pouco a gente está se casando, vocês sabem. O arrebatamento está prestes a acontecer e o casamento vai ser acima da noiva, tá? Da igreja com o Senhor. Então, é dever da noiva conhecer o seu noivo. O que ele gosta de comer, aonde ele gosta de estar, o que ele gosta de vestir, como ele quer que ela se porte, como ele quer que ela se sente, como ela deve se levantar, o que ela deve vestir, o que ela deve falar, o que ela deve comer, por onde ela deve andar. Então, conhecendo a Jesus vai trazer esse assunto para vocês, tá? Aí vamos ver agora o quê? O plano de Deus para a humanidade. O plano de Deus para a humanidade, tá? A gente vai começar a descobrir nessa disciplina aí o plano de Deus para a humanidade. Vai entender como foi esse plano que Deus criou, fazendo o homem, sabendo que Satanás ia derrubar o homem lá
vai saber. O bom, irmão, é que cada tópico desse, cada disciplina dessa, tem escritos e escritos aí. Muitas coisas para a gente aprender acerca disso. Tá? A gente vai levar semanas estudando esses assuntos. Vem como vocês vão ficar. Se vão se tornar professores. Tá? Vocês vão estar preparados para assumir uma escola dominical, vão estar preparados para formar uma pregação, tá? Vão estar preparados para dirigir um grupo com mais segurança. Tá? Vocês não vão ter timidez, nem vergonha. Você tem um camarada meia folha enquanto o evangelho, você está ali só esperando ele. Ó. Não tem que esperar, você pega a espada e toma. A espada é a palavra de Deus, tá? Então vamos lá. O que é salvação? Aí vem santificação. A gente vai aprender os 3 estágios da santificação, tá? A gente vai aprender o que é santificação, por que você tem que ser santo, para que você tem que ser santo, como deve ser santo, o que tem que fazer para ser santo, tudo isso você vai aprender, tá bom? Aí vem mais o que aqui agora? Obediência. O quê? Obediência. A gente vai aprender sobre obediência, tá? A gente vai ver o contrário da obediência, que é a desobediência, tá? A rebelião contra Deus. A gente vai aprender, então vamos aprender também o que é obediência. Aqui embaixo, oração. Aprender o que é? Oração. Tem que pensar que orar é só, Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que vem na tua presença, peço a Deus por área, por vez, Senhor, abençoa fulano e tal, esse grande. Não existe tanta forma de orar. Eu não posso ensinar você a orar, mas eu posso lhe dizer as bases da oração, de cada oração e de cada lugar. Tá? Então, nas aulas do outro curso do grupo que se formou, eu expliquei essa questão de oração, porque tem gente que na verdade não sabe fazer uma oração específica. Existe uma oração para cada momento. Para cada momento. Tá? Eu me lembro de uma pessoa que não tinha sabedoria e foi visitar uma família que morava conjugada com outras pessoas que não eram pessoas de bem, eram pessoas que perseguiam aquela família. E aquela família não era cristã. E aquela família pediu para que o irmão da igreja fosse lá com o grupo fazer uma oração, orar para alguém da família que estava enfermo. Então, quando chegou lá, o líder da casa disse: olha, eu queria que o senhor orasse aí, porque eu não queria que ninguém soubesse disso aí, não, só vocês que são de Deus. Eu queria que vocês orassem, só vocês que vão saber, porque fulano está com AIDS. Aí eu queria que vocês orassem aí, porque ninguém sabe aqui, para Deus, né, tomar frente aí, né? E naquele tempo que AIDS era um bicho-papão, que as pessoas achavam que a AIDS pegava até com a mão assim no ferro do olho, né? Não tem nada a ver, né? Então eu pensava que a AIDS pegava até, né? Não tem nada a ver, tá? Então a AIDS era só pega com contato sanguíneo, certo? Então, o que acontece? Aí o camarada vai lá, veja bem, estou falando sobre oração. Aí o camarada vai lá e aí falou no grupo, vamos orar, já que ninguém sabe, volta, a gente vai fazer oração agora para Deus tomar frente, né? Ó Senhor, toma frente dessa vida, meu Deus, que está com AIDS. Aí todo mundo vai, Senhor, cura ele, mostra o teu poder na vida desse homem. Ó Senhor, faz assim, assim. Ah, Senhor, essa doença miserável, esse AIDS, Senhor, cura. Bem escravo. Isso é o quê? Falta de sabedoria. É falta de saber orar. Está entendendo? Existe uma oração para cada momento, uma forma de orar para cada momento. Então vocês vão aprender isso, tá certo? Oração, dentro dessa disciplina de oração, eu costumo geralmente apresentar vários tipos de jejuns, mais de 10 tipos de jejum que existe, né? Muito boa essa aula do jejum. Então, oração. Agora vem o que aqui? Fruto do Espírito Santo. Vamos dizer junto? O Fruto do Espírito Santo. Muito bem, estou sentindo unção dessa turma. Então, fruto do Espírito Santo, tá? Você vai saber os frutos para que servem, tá? Como produzir esses frutos. O que é este fruto, tá? Vocês vão aprender o que é isso, tá? Porque é muito importante esses frutos
fruto do Espírito Santo na vida do crente. Porque tem muitos crentes, mas poucos produzem os frutos, o fruto do Espírito Santo. Tá? Então, a gente vai conhecer o que é os frutos do Espírito Santo, vai conhecer também as obras da carne e algumas coisas mais que são aplicadas nessa disciplina. Aqui agora começa aqui mordomia cristã. Mordomia cristã. Tá? Isso aqui é uma disciplina que ensina ao crente a ser um administrador das 24 horas que ele tem. Está entendendo? Então, ele vai aprender como comprar no seu cartão, quando comprar, quando comprar. Ele vai aprender se ele paga aluguel. Aqui é uma questão de administração da sua vida. Tá? Como você vive, o dinheiro que você ganha, tá? Como você deve se comportar, como você pode gastar. Tudo isso aqui está nessa disciplina, mordomia cristã. Vocês vão aprender como administrar a sua vida financeira, a sua vida secular, a sua vida diária. Você vai aprender nessa disciplina, tá? Então agora vem o terceiro ciclo avançado, que a gente já vai estar bem sabido, bem sábio, quando chegar aqui. Né? Aí agora vem o quê? A igreja. Você vai aprender o que é a igreja. Né? Tem gente diz que a igreja é isso aqui, né? Isso aqui não é a igreja. Isso aqui é o templo. Certo? A igreja somos nós. Certo? Então, a gente vai aprender que não é só isso, é muito mais, tá bom? A igreja. Sobre a igreja. Tá bom? Como ela surgiu, o tempo que ela surgiu, tá? Em que igreja nós estamos agora, porque tem 7 igrejas no livro de Apocalipse, tá? A gente vai ver qual é a igreja que a gente está vivendo, tá? Então, a gente vai aprender sobre a igreja, tá? Aqui agora, vamos ler aqui? Doutrina, costume, credo e normas da igreja. Ó, doutrina é o ensinamento da igreja, tá? Tem a ver com a palavra de Deus, tá? Costumes, tem igrejas que usam saia, outra não aceita saia, podem usar calça comprida, uma usa brinco, a outra não usa. Por quê? Pra quê? Afinal de contas, qual é a certa? A gente vai falar aqui, tá bom? Vocês vão aprender isso aí, não vai escapar nada não. Tá? Olha, eu sou bem explícito. Eu não guardo nada para depois me respeito a ensinar. Tá? Não quero que ninguém tenha dúvida. Tá? Então, se eu não puder responder na hora, na próxima aula, eu vou trazer a resposta. Mas eu estou pronto para resolver a situação. Certo? Então, vamos lá. Doutrina, costumes, credo. O que é credo? Credo é no que você crê. Você crê no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Por quê? Jesus é Deus, Deus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Aqui, credo. A gente vai aprender sobre credo, tá? O nosso credo. A gente aprende no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E no Espírito Santo. Muito bem. E normas da igreja. As normas que existem dentro da igreja para se cumprir. Certo? Então vamos lá. O próximo é batismo com o Espírito Santo. Eita, isso é bom. Porque tem igreja que relaxou. E não quer, não busca mais o batismo. E outros que até já foram batizados, mas não buscam o renovo. Tá? E também aqui eu vou explicar que batismo com o Espírito Santo, eu vou falar sobre diversos tipos de batismo. O que significa batismo com o Espírito Santo? Tá? O que significa revestimento de poder? O que é batismo? O que é revestimento? O que é renovo? Vou explicar tudo isso aqui sobre o Espírito, sobre o batismo com o Espírito Santo, tá certo? Próximo, vamos lá. A Trindade Divina. A Trindade Divina. Trindade é uma palavra que não existe na Bíblia, mas que é bem visível a todos, que fala das 3 pessoas da Santíssima Trindade, que é chamada assim como chama, né? Mas as 3
pessoas divinas, as três pessoas que são Deus e única. Não é três deuses, mas Deus único em três. Então, a gente vai explicar o que é isso aqui quando chegar a hora. Tá? Você já tem que estar mais avançado aqui para chegar aqui. É por isso que esse curso ele vai assim, apresentando aos poucos. Tá? Vai avançando aos poucos. Pode ver que aqui é ciclo básico, ciclo intermediário e o ciclo avançado. Aqui já está avançado. Aí vem o que agora? Heresias. Heresia. Você vai saber o que é testemunho de Jeová, o que é morte, como eles vivem, o que eles fazem. Vai saber o que é que caracteriza uma seita. Como é que você pode identificar e dizer que aquilo ali é uma seita? Uma seita. Para você ter uma ideia, nós somos da Assembleia de Deus aqui, né? Tudo bem. Mas se eu pregasse assim, dizendo para a igreja que eu dirijo, dizendo assim, ó, só a gente vai para o céu, só a igreja da Assembleia de Deus vai para o céu. Essa é a característica de uma seita. Aí ela se tornaria uma seita. Está entendendo? Só para você entender, para se conhecer uma seita. Tem vários pontos para se observar, mas esse é um. Que ponto é esse? Exclusivismo. É quando alguém acha que só ele vai para o céu. Exclusivismo. E quando se trata de um corpo, de uma organização, então isso se torna, isso aí está bem visível que é as características de uma seita. Então a gente vai estudar sobre heresias, certo? Aí vamos estudar também sobre o final Dos tempos. Final dos tempos. Já chegou o final dos tempos? Estão vivendo mesmo? Vamos estudar sobre isso, tá? Talvez não dê nem tempo. Jesus volta e a gente vai. Ordenâncias bíblicas. Que é batismo nas águas, né? Santa Ceia, tá? Apresentação de crianças, tá? Ordenâncias bíblicas. A gente está aprendendo sobre isso. E aí embaixo o que? Evangelismo. Quando a gente chegar aqui, a gente está terminando o curso de discipulado. Essa é a parte que vocês estão. Aí a gente vai vir daqui para aqui. Segunda fase do curso. Segunda fase do curso. Aí vem curso de Evangelismo. puro. Ou seja, a gente vai, aí é que entra outra apostila. Tá? Nessa apostila aqui, do curso de evangelismo puro, a gente vai fazer um curso aqui de evangelismo. Você vai aprender o que é evangelismo, quando evangelizar, aonde evangelizar, com quem evangelizar, todas as estratégias ligadas ao evangelismo. A gente vai passar para vocês como fazer um culto de cruzada, como fazer um culto relâmpago, como fazer um culto na casa de alguém, tá? Assim, ponto de pregação, tá? A gente vai explicar tudo sobre o evangelismo. Eu não vou dizer tudo porque eu posso estar sendo, mas vou explicar muitas coisas sobre o evangelismo para tirar algumas dúvidas suas, certo? Então, vai ser um curso de evangelismo. No final desse curso aqui de evangelismo, tá? A gente vai estar aplicando aqui, a gente vai aprender o evangelismo teórico na apostila, e quando terminar o evangelismo teórico, que é isso que a gente está aprendendo na apostila, puro, a gente vai praticar aqui dentro. Está entendendo? Está lá na parte, se você acessar, você vai ver. A prova de evangelismo vai ser feita aqui dentro mesmo. Então, cada um de nós vai evangelizar um ou outro, tá? Para ver como é que está se saindo. Então, isso é feito aqui, certo? A gente vai evangelizar, tá? E quero deixar bem claro que a gente vai procurar ninguém e vai forçar ninguém a fazer nada a pulso, tá bom? A gente vai fazer tudo com ordem, com decência, com carinho, com amor, e nós estamos juntos aqui, nós somos uma família, tá? Então a gente vai fazer tudo para que você cresça no conhecimento e saiba como lidar com esse poder que você recebeu de Deus, que é de ser cristão, de ser servo de Deus, de ter a Bíblia Sagrada, de ter o Espírito Santo em você. Ele quer ensinar você a administrar esse poder que Deus já lhe deu, amém? Então, nesse período em que a gente está dando o curso de evangelismo puro, vai estar dando também, é possível que a gente dê também os pais da igreja, porque tudo depende, porque a duração máxima desse curso
passa disso. Tá certo? Não pode passar disso, é 2 anos. Ele pode terminar com 1 ano e 6 meses. Depende de vocês. Se a gente estiver ensinando, vocês fizerem uma pergunta, o estudante tem que terminar de ensinar. Mas também eu acredito que vocês não vão aprender muito. Porque eu não acredito que em uma aula vocês não tenham dúvida acerca disso ou daquilo. Então é bom que vocês perguntem. Tá certo? Nós, como professor, não sabemos de tudo. Mas, como já falei, a gente vai responder o que sabemos na hora. E o que não lembramos, nós buscaremos durante a semana e trazemos na próxima aula. Tá certo? E etimologicamente, o professor não é obrigado a responder na devida hora. Se ele não souber, para não responder errado, é necessário que ele peça um tempo para poder responder com clareza. Certo? Amém? Então, é possível que se dê com os pais da igreja nesse período do evangelismo. Certo? Os pais da igreja são, por exemplo, vocês conhecem, né, que tem os reformadores, tem Martim Lutero e muitas coisas que eu confesso que eu não sou tão bom em reformador e pai da igreja, reformador. Geralmente eu passo essa matéria para outro. Eu sei um pouquinho de nada, mas para ensinar eu prefiro passar para outro. Tem Edinaldo e tem o professor Edgar que está chegando agora, que a gente vai explorar ele. Ele está nos assistindo aí pelo YouTube e a gente vai explorar ele mais, né, não? Que é para aprender mais, até porque ele fez um curso muito bom, que foi um curso de bacharel, tá? E ele tem muita coisa para ensinar. Então vocês podem perguntar, tá bom? Então, está aqui os pais da igreja. Terceira fase do curso. Já terminou aqui. Já terminamos já. Ó, primeiro ciclo, ciclo básico, ciclo intermediário, ciclo avançado. Tá? Terminou aqui com o curso de evangelismo. Agora a gente vai começar a terceira fase. A terceira fase do curso, que no caso é a última fase. A gente já está aí se preparando para a formatura já. Então o que acontece? Agora que veio, vamos ver, é nesse tempo aqui que eu vou puxar a orelha de vocês, que eu vou cobrar, né? É nesse tempo aqui que eu vou cobrar, claro, com amor, com carinho, tá? Quero que vocês entendam isso, certo? Por quê? Porque vocês vão ter que prestar bem atenção nessa disciplina todinha, absorver, orar a Deus para ela ficar dentro de você, que é para quando chegar aqui você saber se utilizar do que você aprendeu aqui, tá? Então o que acontece aqui? Terceira fase do curso, é a última no caso. Então o que acontece? Você vai ter um curso que é desejado por muitos obreiros. Todo obreiro ele deve fazer esse curso. Se ele não fizer, fica difícil para ele, tá? Mas é necessário que todo obreiro faça esse curso, que é o curso de homilética, tá? Então, o que é homilética? Homilética é a arte de pregar, tá? Então, na homilética você pode receber outra apostila, tá? Aqui vai ser homilética pura. A gente vai explicar o que é homilética, tá? É a arte de pregar. E junto com essa matéria, essa disciplina de homilética, a gente vai introduzir também, porque a homilética ela chama para hermenêutica o quê? Bíblica. Vamos ler aqui o nome aqui em cima, ó. Homilética. Vamos todo mundo ler, para aprender a falar isso não. Vamos lá? Homilética. Vamos de novo? Homilética é a arte de pregar. Isso aqui está resumido. Eu resumi. Tem outro dizerzinho que diz, né? Mas eu só fiz isso aqui, tá? Porque a arte de pregar, ou seja, é a arte de você se apresentar no púlpito. É a arte de você se apresentar diante de multidões. Saber se comportar, saber lidar, como você vai se mover, como você vai gesticular, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, como você deve sentar, como levantar, quantos passos tem que dar na homilética que a gente está fazendo tudinho. Que é para saber pregar, chegar no lugar e não fazer feio, certo? Na homilética, a arte de pregar. Aí a homilética, na medida que a gente está explicando a homilética, ela chama ele ao quê? Hermenêutica bíblica. Vamos de novo? Hermenêutica bíblica. O que é hermenêutica bíblica? É a Bíblia, olha que o nome é o quê? É a Bíblia interpretando a
buscar conhecimentos extra-bíblicos, ou seja, são assuntos que não estão na Bíblia, que a gente adquire para unir aos assuntos da Bíblia e assim abrir o entendimento das pessoas com a explicação da palavra. Então, hermenêutica bíblica é a Bíblia interpretando a própria Bíblia. No mesmo tempo que ele está dando a homilética, que chama a hermenêutica bíblica, a hermenêutica bíblica também chama ao que? Exegese bíblica. Como ele falou? Exegese bíblica. Muito bem. A exegese bíblica é o texto sendo o quê? Interpretado E o que está por trás das letras. E aí, tanta letra que tem aqui, né? E você olha assim, não, cara, não tem isso não. Mas, sei lá, estou lendo aí. Nesse ponto aqui, você já vai entender o que está por detrás da letra. Ou seja, o que é exegese? Exegese é você ler a palavra e entender o que tem ali por trás daquela palavra. O mundo, a vida, o que tem ali por trás. Para você entender melhor, exegese bíblica, tá? Vou dar um exemplo do que é exegese para você. Você já viu na Bíblia Jesus sorrindo? Nenhuma pessoa vai dizer que viu. Biblicamente, Gênesis e Apocalipse, ninguém nunca viu Jesus sorrindo. Tá? Mas pela exegese bíblica, você descobre aonde é que ele está sorrindo. Como assim? Por exemplo, lá em Marcos 10 e 13, diz que o Senhor estava em um lugar e de repente os pais lhe trouxeram filhos para que ele lhes tocasse. E os discípulos impediram que as crianças viessem. E ele repreendeu os discípulos por terem impedido as crianças chegarem até ele. E as crianças gostavam de Jesus. Como você atrairia uma criança para você? Como? Vamos pensar agora. Assim. Ricardo. Ricardo. Para atrair uma criança até você, o que você. Qual seria o seu primeiro gesto? Qual seria? Sorriso. Sorriso. Então quer dizer que nesse texto de Marcos 10 e 13, que fala sobre Jesus abençoando as crianças, Jesus ali estava sorrindo. Exegese é isso aí, é você ir lá e tirar o que está acontecendo ali por detrás daquelas letras. Tá? Nenhuma criança que você chamar para aquela tela, não é para você não. Criança, ela gosta de receber presente, ela gosta de ser conquistada. Tá? Então ninguém conquista uma criança do nada. Tá certo? Então, Jesus naquele momento ele estava o quê? Sorriso. Ele estava no braço, se alegrava, tudo. Aquela alegria toda e ele sorrindo. Entendeu? Então, exegese é isso aí. É você ver o que está por detrás das letras. Você descobrir o que está acontecendo ali. Então a gente vai o quê? Aprender a exegese bíblica. Certo? E aqui a fundo, né? A fundo é o que está por trás das letras. Tá? Então, nessa aula, você vai o quê? Quando entrar nela, vai o quê? Desligar o seu celular. Porque, irmão, essa aula é um culto a Deus. Aqui é um culto de aprendizagem. Certo? Então a gente não pode estar aqui nem no culto do outro culto normal. A gente não pode estar aqui nem no culto, nem aqui na igreja, não pode atender celular. Guarde isso no seu coração. Não faça isso. Ah, mas eu estou com uma pessoa doente em casa. Você está onde? Na presença de quem? Você tem fé ou não tem? Então quando chegar, desliga o teu celular, até a presença do Senhor vai lá. Cura, repreende o mal, alivia, desce o bálsamo, até que eu chegue, faz o milagre acontecer e adore, e algo vai mudar. Glória! Mas quem fica com o celular ligado, outros até passam recado, responde, e gente vai levantar,
tua mente. Ao Romanos 12 diz assim, ó, o texto, vamos para lá. Ele diz, aqui na carta de Romanos 12, vamos lá. Vê o que é aqui. É linda essa passagem. Vou para lá. Todos primeiro, vê o que tem lá, diz assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Tá? Isso é para quem está com o celular da igreja ligado. Tá? Ou melhor, aí, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo, ó, em sacrifício o quê? Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Essa expressão racional aí está dizendo, ó, com todo o teu entendimento. Ou você adora Ele diretamente, completamente, Ele não vai aceitar a tua adoração de Deus. Tu está preocupado com aquilo, então tu está servindo, tu está confiando no Deus que tu serve. Está entendendo? E aí a pessoa atendeu o celular. Eu até admito que a pessoa esqueça de desligar ele. Esse meu amigo, eu esqueci de ligar. Graças a Deus, o pessoal que me conhece, não liga para mim, sabe? Muito rápido. E sabe que está bem ligado. Então, no caso aqui, a pessoa atender o celular na igreja é um pecado. Certo? E é até possível que a pessoa esqueça de desligar ele e ele toque. Mas tudo bem, ele tocou, foi um acidente. Não atenda. Só desliga ele, atenda assim, liga, né? Vai tocar assim, liga ele. Está entendendo? Não atenda. E tem gente que está aqui, mas não ligou ainda. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Olha, está entendendo? E aí? Que adoração frajuta? É essa? Então ele já está aprendendo logo que agora, como obreiros, alguns como iniciantes, já começa logo a ter esse cuidado, esse zelo, tá? Para que Deus receba a sua adoração por completo, tá bom? Então Paulo aqui está rogando, tá, pela compaixão, para que os irmãos apresentem o nosso corpo em sacrifício. Sacrifício foi para mim aqui, santo, confessou seus pecados, agradável a Deus, ou seja, completo. Está entendendo? Se não for assim, você vai mudar do mesmo jeito que veio. Eu tenho. Tu saiu, mas não chegou nada lá no céu, tem. Tá? Então, desliga o celular. Se você é doutor, tem alguns pacientes que às vezes depende de você liga para o doutor. Você chega lá e diz, pastor, estou com o celular ligado aqui, vou precisar atender lá fora, se chamar. Porque eu tenho um paciente que está sob observação e a família tem que ligar para mim se houver alguma alteração dele. Doutor, tá? Aí ele vai deixar o telefone no silencioso, quando tocar ele sai disfarçadamente e vai lá. Quem conhece ele já sabe que é o doutor, tem que atender os seus pacientes, isso acontece, pode acontecer. É caso de vida ou de morte, tá? Pastor, olha, o fulano está no hospital, eu estou batendo no telefone dele. O pastor precisa saber, para que se alguém viu você atender, sim, pastor, fulano não tem o telefone ali, aí não, ele está com a pessoa no hospital, eu vou justificar você, para a pessoa não pegar, entendendo, contra você. Então, tem que ter esse cuidado, esse zelo, fugir da aparência do mal, tá certo, pessoal? Amém? Amém. Os irmãos têm alguma pergunta a fazer em relação a essa questão do celular que eu falei? Eu estou só falando, né? Até agora eu não vi nenhuma interrogação. Os irmãos têm alguma dúvida? Se não tiver, diga um amém. Se tiver, mas todo mundo disse amém. Tem alguém que está com dúvida? Pode perguntar, essa aula aqui é para isso. Se você ficar lá, tá certo? Pode perguntar. Eu posso ter esquecido de falar uma coisa também, tá certo? Pode falar. Tá? Tem um campo aberto. Aí está pronto aqui para ouvir vocês e para responder. Nesse caso, essa aula tudo diferente, ninguém sai do grupo. Para depois de ser chamado, você está perdendo seu tempo. Você tirou sua dúvida. E você está fazendo função lá com o pastor, tu não sabe disso não, né? E já teve. E o pior não é nada, o pior se for uma pessoa que já fez o curso, sabe que se então tem que voltar essa aula. Então, ele sabe que dúvidas, por isso que esse outro curso passou mais de 2 anos. Isso mesmo. Foi muita dúvida. Foi muita dúvida que foi tirada.
Então, pessoal, vocês até aqui, eu falei até aqui. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Se não tiver, cale-se até a próxima aula. Certo? Então tá aqui, pessoal. Pode perguntar se quiser. Pastor, isso aí quer dizer o quê? E ali? Como é isso? Quando é que vai ser? Pode perguntar. Tá tudo bem? Então digam amém. Amém. Tem alguns irmãos que ficam calados. Não sei se é porque estão assistindo passar ou se... Mas tudo bem, vamos lá. Estamos aqui. Você bem claro, né? Então, como é que mesmo? Desliga o celular durante a aula. Bom, agora vamos nessa parte da vida. É muito importante que eu vou falar para vocês. Tá? O dia, ele tem quantas horas? 24. 24 horas. Dessas 24 horas, alguém aqui já faltou uma hora pelo menos para vocês? Não. Já faltou pelo menos 10 minutos dessas 24 horas? Não. Já? Já ou não? Não. Ou seja, quer dizer que Deus dá essas 24 horas completas para todos nós, né? É ou não é? Amém? Amém. Pronto. Então todo dia, 24 horas, dia. Aí tem todo dia 24 horas. Quantos dias a gente tem durante a semana? 7. 7 dias durante a semana. Aí a gente vai colocar 7 dias vezes 24. Dá 8, 6, 168 horas. Tá certo? Quantas horas a gente tem por semana que Deus nos dá? 168. Os 7 dias da semana. Juntando todas as 24 horas dos 7 dias, a gente tem dado por Deus 168 horas. Isso agora, se vocês não forem tocados por isso, vocês não conseguem chegar no final do curso. Deus quer algo de vocês nesse curso. Tá? Vocês vieram aqui porque foi Ele que trouxe. Glória a Deus. E tudo que a gente tem foi Deus que nos deu. E tudo que você tem, Deus precisa de alguma coisa da gente? Ele é tudo, tem tudo, Ele pode tudo. Certo? Então, como você poderia presentear a Deus? Com quais coisas você poderia presentear a Deus? Uma das coisas eu já falei aí nesse culto, nessa palavra. Ele diz: rogo-vos, porém, irmão, que apresentei o quê? O vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, uma das coisas que agrada a Deus, que presenteia a Deus e que faz e que demonstra que a gente está agradecendo por tudo que Ele nos tem dado, é o quê? A nossa adoração completa a Ele. Nosso culto na igreja. Tá? Nosso testemunho durante o dia a dia lá fora também. Então veja bem o que eu vou falar. Deus vai lhe dar esta semana 168 horas. Semana que vem agora. Tá? Do domingo por diante, nos 7 dias, Ele vai lhe dar 168 horas. Deus vai querer dessas 168 horas de algo de você. O que é que Ele vai querer de você? Aí eu vou perguntar se vocês podem fazer isso. Vocês já estão aqui, mas eu preciso perguntar isso. Se vocês podem fazer isso para Deus, Deus vai ficar muito feliz com vocês se vocês puderem fazer. Se vocês não puderem fazer, Ele vai ficar triste. Tá? Porque Ele vai ver que você está perdendo muito. Ele tem dado tanto e você não tem conseguido lhe dar o mínimo. Então vamos lá. Dessas 168 horas que Deus lhe dá durante a semana, Deus, Ele pede a vocês a
apenas quanto é que tem aqui? Quantas horas tem aqui? 2. Irmãos, Deus te dá 168 horas por semana. Deus vai querer que você, para esse curso aqui, vê como Deus é bom. Número 2, você vai ficar, para você livre, por 166 horas. E só vai dar para Deus 2 aqui, para respeito ao curso. Aí eu pergunto para vocês, dá para fazer isso, pessoal? Dá. Dá, pessoal? Porque se não der, vocês vão estar enquadrados. Não é só vocês não, todo mundo está aqui, eu. Se não der para fazer isso aqui, bebê, ele dá 168 horas, só está pedindo 2 horas, misericórdia. Você vê que não dá para fazer esse curso? Irmão, não vai dar para fazer esse curso, ó. Ei, ó, vamos pegar. Não vai dar para fazer esse curso, porque 2 horas é muito, eu não tenho tempo para dar a Deus. Imagina. Aí você vai dar para segunda carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. Eu gostaria que alguém lesse esse texto. Aí, ficasse de pé e lesse claramente ele em alta voz. Primeira carta aos Coríntios 15, 19. Quem pode ler esse texto em alta voz? Vamos lá. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios. É a primeira carta aos Coríntios? 1 Coríntios 1, 9, 19. 15, 19. 15, 19. Ó, presta bem atenção, tá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Ó, 1 Coríntios 15, 19, vamos lá. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Repete em voz alta para as pessoas escutarem. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Que palavra, né? Se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis, os mais miseráveis de todos os homens. O que quer dizer isso aí? O que quer dizer? Ó, é que se você, se eu, num curso como esse, não vai ter tempo para terminar ele, ó, vê essas crianças aí. Se nós não vamos ter tempo para dar essas 2 horas para o Senhor, eu tenho pena da pessoa. Eu vou orar para essa pessoa que já deu misericórdia. Porque essa pessoa, ela vai se enquadrar nesse texto aí. Ela vai ser miserável. Vamos para aí. Por quê? Porque Deus dá 168 horas para ela e ela não pode dar 2 horas para Deus. Ou seja, essa pessoa não tem tempo para Deus, está esperando mais no mundo do que em Deus. Aí diz, se esperarmos em Deus só nessa vida, tem gente que só espera nessa vida, não tem tempo para Deus. Deus fica em último lugar, se der eu vou. Cheguei cansado, estou assim, estou assado. Deus fica em último lugar. Está entendendo? E Deus poderia abençoar mais essa pessoa se fosse colocado na vida dela em primeiro lugar. Então coloque Deus na sua vida em primeiro lugar. Deus vai lhe dar durante esses 2 anos, talvez termine antes, tá? A gente vai estar juntos 168 horas toda semana, só vai querer 2 horas de você, tá? Então, eu, como pastor, aconselho a você, devolva essas 2 horas para Deus, que você vai enriquecer. Você vai se tornar sábio e rico.
Deus vai te abençoar ricamente. Tá? Eu vou estar aqui com vocês em nome de Jesus Cristo. Afinal, nós vamos estar aqui, o diretoria vai estar aqui, aguardando vocês. Todo mundo não pode faltar, eu não posso. Agora, digo porém, ó, não falte. Ó, não falte as aulas. Por quê? Já foi falado aqui. Se você faltar uma aula, essa aula nunca mais você vai ter ela de volta. Ainda que eu te dê a aula, você voltar a aula hoje, desafio dele, pastor, eu quero que você dê a aula para mim particular. A aula que eu não vi, eu quero que você dê ela para mim, ela não vai ser a mesma aula. Porque o Espírito Santo, ele dá conforme a necessidade de cada coração. Deus está dando a porção de hoje, aqui é necessária para hoje. Tá? Amanhã vai te dar hoje. Certo? Então, pessoal, ó, entenderam, né? Guardem esse cálculo aí. Guardem esse cálculo. Deus te dá 168 horas toda semana, sem faltar um minuto. Essa aí 2 anos no curso, eu não vou faltar nunca. Eu vou chegar lá em nome de Jesus Cristo. Amém? Pronto, até aqui eu me agradeço.